Olá a todos. Hoje eu quero-vos falar acerca da responsabilidade que nós temos como cristãos diante deste mundo que está em trevas. A Bíblia diz que a todos quando receberem Jesus já é dado o poder de serem filhos de Deus. Se você crê no Evangelho de Jesus Cristo e crê em Jesus Cristo, crê que Ele é o único caminho que nos leva a Deus, a Bíblia diz que você está salvo e que herda a vida eterna. E sendo assim, você se torna um filho de Deus. É o que a Bíblia diz. E como filhos, nós temos uma grande responsabilidade aqui, enquanto vivemos nesta terra, que é de glorificar o nome de Deus. Que Ele não é só Deus, mas tornou-se para nós como Pai. Ele é o nosso Pai, Ele é o teu Pai e cabe a ti e a mim a grande responsabilidade de dar glórias a esse Pai maravilhoso que é o nosso Deus. E Jesus fala disso aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 5, no versículo 13, Jesus dizia assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. E agora o versículo 16 é fantástico. Jesus disse assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Diante de quem? Dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus disse algo aqui fantástico. Ele diz que nós, os filhos de Deus, nós os que cremos, somos a luz deste mundo. E como luz deste mundo, a nossa função é glorificar, conforme diz aqui, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É fundamental, como cristãos, nós temos a grande responsabilidade de fazermos boas obras. Sabemos que nós não somos justificados diante de Deus pelas boas obras. Diante de Deus, nós somos justificados pela fé. A salvação, o acesso à vida eterna com Deus, não vem por nós executarmos boas obras. Ela vem porque nós cremos no Evangelho, cremos em Jesus Cristo pela fé e por isso nos é imputado para salvação e somos justificados por causa da nossa fé que nós temos em Cristo, no Evangelho de Cristo e em Deus Pai também, claro. Mas diante dos homens, a tua fé e a minha fé, ela precisa de ser demonstrada em ações. Nós precisamos de executar boas obras para que Deus seja glorificado através delas. É por isso que o apóstolo Paulo, em várias cartas que ele escreveu, nos exorta sempre à santidade, nos exorta a nós a nos esforçarmos para combater muitas vezes os desejos descontrolados da nossa carne, para que nós possamos glorificar a Deus com a nossa maneira de viver. A nossa maneira de viver fala muito, é muito importante. Também Tiago, na sua carta que ele escreve no capítulo 2, ele diz lá uma coisa muito interessante. Tu dizes que tens fé, então mostra-me a tua fé pelas tuas obras. E é importante porque hoje sabemos, infelizmente, que alguns cristãos têm fé, mas a fé deles está morta. Está completamente sem efeito algum, sem ação alguma, porque
tornaram-se religiosos. Eu conheço muito boas pessoas que têm fé em Deus, mas a fé delas está morta. Porquê é que está morta? Porque elas apenas executam coisas que elas pensam que isso é que é bom, mas não é. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, tem pessoas que não faltam nenhum domingo a uma reunião de igreja. Tem pessoas que vão a todas as reuniões, vão a todas as campanhas, vão a todos os tipos de reuniões de oração. Tem pessoas que não faltam a nenhuma conferência, a nenhuma convenção. Enfim, vão a todo tipo de estudo bíblico, escolas bíblicas, mas depois, no seu trato diário, durante a semana com as pessoas, deixa muito a desejar. Por exemplo, há pessoas que são tão religiosas em nunca faltar a uma reunião de igreja, mas depois cá fora não cumprem com a sua palavra, prometem coisas e fazem o oposto. Tem, por exemplo, empresários que são cristãos que nem sequer pagam os salários a tempo e horas aos seus funcionários, mas no entanto não faltam nenhum domingo na igreja. Estão sempre todos os domingos na igreja, mas depois, quando é para pagar as contas a tempo e horas, é aqui del rei, como se costuma dizer. É um problema. Há pessoas que não faltam a nenhuma campanha, vão a todos os tipos de oração, mas depois tratam mal as pessoas, gritam com as pessoas durante a semana. Tem, por exemplo, maridos que tratam mal as suas esposas em casa, mas na igreja são amorosos com todas as irmãzinhas da igreja, mas lá em casa a mulher está sempre a ser pisada, digamos assim, com os seus maus tratos. Não é que seja maus tratos físicos, alguns são, infelizmente, mas tem casos que são mau trato psicológico, é as palavras que são ditas que ferem o coração, infelizmente, de muitas mulheres. Não só isso, mas também na maneira como se relacionam com os seus filhos, mas chegam à igreja, é um doce de pessoa. Há pessoas que dentro da igreja são doces para toda a gente. Quando saem porta da igreja, fora, aquilo é um limão autêntico, azedos, são intratáveis, gritam, enfim. Então, Jesus diz que nós precisamos que a luz que está em nós seja resplandecida lá fora diante dos homens. As pessoas realmente lá fora do mundo precisam de ver que nós somos diferentes. Porque se nós fazemos o mesmo que eles fazem, não trazemos glória nenhuma a Deus. E esta é a responsabilidade que nós temos que ter diante do mundo. Diante do mundo. Deus pede isso. Por isso é que ele diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Isto é, se a tua maneira de ser, se as tuas boas obras são insípidas, não vais salgar ninguém, não vais fazer diferença nenhuma em lado nenhum, nem tu nem eu. Mas se nós formos um sal como deve ser, que salga, sim, as pessoas vão olhar para nós e vão ver, espera aí, esta pessoa é diferente. Há qualquer coisa diferente nesta pessoa. Muitos deles não entendem o que é, mas com o tempo vão-se aperceber e você também vai evangelizar essas pessoas, como é óbvio. Mas nós precisamos de entender isto, meus amigos, que nós precisamos de resplandecer esta luz que está em nós. Este Jesus que nasceu no nosso coração, que vive agora em nós, ele precisa ser mostrado para que as pessoas possam ver Deus nas nossas vidas. Por isso é que Jesus Cristo disse assim a certa altura: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Muitas vezes nós queremos tanto que as pessoas do mundo conheçam o Jesus, conheçam o Evangelho, que possam ser salvos, mas depois, entre nós, entre os cristãos, há guerrinhas, há contendas, há divisão.
E é triste ver que muitas vezes entre os cristãos existem divisões e guerras terríveis. Coisas de caracacá, desculpa a expressão. Coisas que chegam ao ponto de nós cruzarmos na rua e de nós virarmos as costas aos próprios cristãos e não cumprimentarmos só porque agora esse cristão já não é da sua igreja. Só porque ele já não vai à sua igreja, então você, pronto, já não fala mais com ele. Mas que coisa mais estúpida. Veja o seguinte, lá em cima no céu, quando nós estivermos com Jesus, não é? E vivermos a eternidade com Ele, eu pergunto, será que lá vai haver condomínios privados? Em que cada um está lá isolado, sem ver o outro, para que não possa cruzar os olhares, não possa cruzar-se com a pessoa, porque, sabe-se lá, ainda ficamos amaldiçoados. Que coisa mais estúpida. Das coisas mais estúpidas que eu tenho visto ultimamente, estes últimos anos, é estas parvoíces entre os irmãos das igrejas. É as igrejas andarem de costas voltadas, é as pessoas andarem a falar mal uns dos outros e muitas vezes, quase sempre, a maior parte das vezes, 99% das vezes, vocês não sabem a história, falam do que não sabem, dizem coisas que vocês não sabem de nada e é uma tristeza. Por isso é que às vezes nós continuamos ainda insípidos, estamos muito insípidos e não estamos a salgar o mundo. Não estamos a salgar o mundo. Nós queremos ver Portugal transformado, nós queremos ver os portugueses salvos, as igrejas têm que parar com essas parvoíces. Os cristãos têm que parar e têm que começar a respeitar uns aos outros, independentemente da igreja onde nós estamos congregados. As pessoas são livres de congregarem-se onde bem elas entenderem. Onde bem elas entenderem. As pessoas não são nossas, são de Jesus. Jesus é que é o pastor de nós todos. Jesus é o teu pastor e é meu pastor também. Tu és a ovelha de Jesus e eu também sou a ovelha de Jesus Cristo. E Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E é Jesus que determina para onde nos envia, para que pastos nós vamos. E nós temos que respeitar isso. E temos que parar de falar mal uns dos outros. E temos que nos unir como cristãos, como filhos de Deus, para que se cumpra o que Jesus disse aqui assim, em Mateus 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É isso que todos nós precisamos de fazer. Deus te abençoe e que tu possas, tu e eu, continuar a ser esta luz que o mundo precisa de ver. Temos que continuar a salgar estas pessoas que estão lá fora, que ainda não conhecem Jesus Cristo e que precisam de ser salvas. Deus te abençoe.